Em 1946, numa cidade pequena do interior de São Paulo chamada Cruzeiro, algo extraordinário estava prestes a abalar as certezas de uma família. O pequeno Celso havia sumido. 3 anos de idade, desaparecido por 2 horas angustiantes. Quando finalmente voltou para casa, sujo de terra depois de ter dormido embaixo de uma pilha de madeiras, seu irmão mais velho fez uma pergunta simples. Celso, de onde você veio? A resposta mudaria suas vidas para sempre. Da Noruega, disse o menino, com a naturalidade de quem fala sobre o quintal de casa. Eu vim da Noruega. Estive lá com a Mádia. Noruega? Um país que mal aparecia nos jornais da época, perdido lá nos confins gelados da Europa. Como uma criança de 3 anos, nascida e criada no interior paulista, poderia conhecer esse lugar? Como poderia pronunciar Norge, a forma original norueguesa da palavra? Mas isso era apenas o começo. Quando o pai, Senhor Agenor, começou a fazer perguntas, descobriu algo que o fez questionar tudo o que sabia sobre vida e morte. O menino não apenas conhecia a Noruega, ele vivia lá, em outra existência. Ele havia sido padre herculano, que dirigia uma igreja e morreu num bombardeio da Segunda Guerra Mundial. E havia provas físicas dessa história impossível. O menino tinha traços nórdicos marcantes, completamente diferentes dos pais e irmãos. Olhos claros, feições europeias, uma aversão inexplicável ao calor tropical brasileiro. Dormia sem cobertas, recusava agasalhos, como se seu corpo ainda lembrasse dos invernos rigorosos de outro continente. Durante as semanas seguintes, a família mergulhou numa realidade que desafiava toda a lógica. Celso não apenas falava da Noruega ocasionalmente, ele vivia nessas memórias. À noite, conversava em sonhos com alguém chamada Mádia. Não vou, Mádia! Eu não posso ir embora. Recebi ordem para ficar nesta casa. Mádia era sua mãe na vida anterior, a mãe do padre Herculano. E o pai? João Batiste, um nome que o menino pronunciava com sotaque estrangeiro, como se ainda falasse norueguês. As revelações eram perturbadoras. Quando a mãe comprou bacalhau no mercado e mostrou ao filho, esperando que ele ficasse curioso com aquele peixe estranho, Celso fez uma observação devastadora. Mamãe, o bacalhau da Noruega não era rançoso assim. Como uma criança que nunca havia provado bacalhau fresco poderia saber a diferença? As informações específicas eram impressionantes. Celso descrevia a abundância de peixes nos fiordes noruegueses, os pinheiros gigantescos que dominavam a paisagem, o frio intenso que matava as plantas tropicais. Quando viu o Sr. Agenor plantando uma muda de bananeira, comentou com naturalidade científica. Na Noruega, a bananeira não dá porque o gelo mata tudo. Mas havia algo ainda mais perturbador. O menino falava de uma cidade chamada Fumende, que os especialistas depois identificariam como Femunden, uma região real da Noruega. Pronunciava nomes noruegueses com uma facilidade que deixava os adultos atônitos. E então aconteceu algo que fez até os céticos mais duros reconsiderarem suas convicções. Dr. Johnny Hermínio de Melo Doen era advogado, conferencista e pesquisador da reencarnação. Cético por natureza, homem da lei acostumado a evidências concretas. Quando soube do caso através do Sr. Agenor, decidiu viajar para Cruzeiro pessoalmente. Não acreditava em histórias de vidas passadas, mas estava disposto a desmascarar a farsa. Hospedou-se na casa da família por uma semana inteira, observando cada movimento do menino. O que descobriu mudou para sempre suas convicções sobre vida após a morte. Dr. Johnny conhecia detalhes sobre os mosteiros noruegueses. Era sua chance de desmascarar a criança. Elaborou um teste cuidadoso, uma armadilha psicológica que revelaria se o menino realmente tinha essas memórias ou se estava inventando tudo. Começou casual.
Celso, eu me lembro de você da Noruega. O menino o olhava com interesse genuíno. Eu não me lembro de você. Você morava num mosteiro, com aquele portão enorme de ferro preto. Os olhos de Celso se iluminaram. É sim, tinha um portão grande lá no mosteiro. Agora vinha o teste decisivo. Dr. Johnny inventou um detalhe falso. Pois é, com um leão em cima. Se o menino estivesse inventando, concordaria com tudo para impressionar o adulto. Mas Celso respondeu com convicção total. É sim, tinha sim. Dr. Johnny continuou o teste. Eu ia de tarde conversar com você naquele salão enorme, com mesa preta e as cadeiras em volta, não é verdade? Celso ficou eufórico. É sim, mas eu não me lembro de você não. Essa resposta fez Dr. Johnny perceber algo aterrorizante sobre a natureza dessas memórias. Esse foi o ponto máximo para mim da autenticidade do fato. Dr. Johnny declararia anos depois. O menino havia confirmado detalhes reais dos mosteiros noruegueses, detalhes que Dr. Johnny conhecia de seus estudos. Mas a parte mais impressionante era que Celso mantinha sua própria versão dos fatos. Não concordava cegamente com tudo que o adulto dizia. Quando o Dr. Johnny mencionou detalhes incorretos, o menino os corrigia. Quando falava de coisas verdadeiras, confirmava com entusiasmo. Mas sempre mantinha. Eu não me lembro de você. Suas memórias eram consistentes, específicas e independentes da influência adulta. As características físicas tornaram-se impossíveis de ignorar. Celso era completamente diferente dos pais e irmãos brasileiros. Pele clara, olhos azuis, estrutura óssea tipicamente nórdica. Parecia uma criança escandinava perdida no interior paulista. Sua aversão ao calor era extrema. Em pleno verão brasileiro, recusava qualquer roupa além do essencial. Dormia descoberto mesmo nas noites mais quentes. Seu corpo reagia ao clima tropical como se ainda lembrasse dos invernos árticos da Escandinávia. Mas havia algo ainda mais perturbador nas revelações do menino. Ele falava sobre sua própria morte na vida anterior com uma clareza assombrosa. A igreja havia sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no ataque, junto com outros membros da comunidade religiosa. As datas faziam sentido terrível. A Noruega foi invadida pelos alemães em 1940. Celso nasceu em 1943. Se o padre Herculano morreu entre 1940 e 1942, o período de intermissão, como chamam os pesquisadores, foi extremamente curto. Apenas um ano ou dois entre a morte e o renascimento. Mas então chegaram os mapas, e o que descobriram foi ainda mais chocante. Sr. Agenor nunca havia dado muita atenção quando Celso mencionava Fumendi ou Fumendi. Pensava que era apenas o jeito infantil da criança falar, até o dia em que Dr. Johnny trouxe mapas detalhados da Noruega. Espalharam os mapas na mesa da sala, sob a luz amarelada da lampada. Celso aproximou-se com curiosidade, mas quando seus olhos pequenos focaram no papel, algo extraordinário aconteceu. Femunden! Exclamou, apontando para uma região específica do mapa. Era aqui. Dr. Johnny e Sr. Agenor se entreolharam em silêncio. Femunden existia. Era uma região real da Noruega, exatamente onde o menino apontava. A pronúncia infantil, Fumendi, era apenas uma corrupção natural de Femunden, como crianças sempre fazem com palavras difíceis. Mas Celso não parou por aí. Começou a apontar outros locais, falando sobre a geografia norueguesa com familiaridade impossível para uma criança brasileira. Descrevia os fiordes, as montanhas, a costa recortada. Tudo correspondia perfeitamente à realidade geográfica. Lembrem-se, estamos em 1946. Não existia internet, TV era rara, e numa cidade como Cruzeiro dificilmente haveria livros detalhados sobre geografia norueguesa. Mesmo os irmãos mais velhos de Celso, com 7 e 8 anos,
provavelmente não sabiam nada sobre países nórdicos. O Brasil ainda vivia o pós-guerra. As notícias falavam principalmente da Alemanha, França, Itália, Inglaterra. A Noruega era apenas uma nota de rodapé na cobertura jornalística. Como uma criança de 3 anos poderia ter informações tão específicas? Senhor, Agenor começou a perceber que não estava lidando com imaginação infantil. Estava diante de algo que desafiava todas as leis conhecidas da natureza humana. Mas as revelações mais perturbadoras ainda estavam por vir, quando descobriram a verdade sobre como o padre Herculano realmente morreu. As memórias da morte eram as mais vívidas e perturbadoras. Celso, com apenas 3 anos, falava sobre o bombardeio com detalhes que faziam os adultos estremecerem. Não eram fantasias de criança, eram lembranças traumáticas de alguém que havia vivido aquele horror. A igreja foi bombardeada, dizia com simplicidade devastadora. Eu morri lá. Durante a invasão alemã da Noruega em 1940, muitas igrejas e mosteiros foram atacados. A resistência norueguesa era forte e os nazistas responderam com violência brutal. Padre Herculano teria sido uma das vítimas dessa guerra impiedosa. O que mais impressionava os investigadores era a naturalidade com que Celso falava da morte. Não demonstrava medo ou trauma, apenas aceitação, como se fosse um fato natural da vida. Para ele, morrer e renascer eram processos normais, como dormir e acordar. Mas havia aspectos da personalidade atual que refletiam essa morte violenta. Celso às vezes ficava inquieto quando ouvia ruídos altos e repentinos. Aviões voando baixo o deixavam nervoso, mesmo sem saber por quê. Seu subconsciente ainda carregava ecos daquele bombardeio fatal. As ligações com a personalidade anterior eram impressionantes. O menino demonstrava naturalmente comportamentos adultos e respeitosos, como se ainda fosse um religioso. Tratava os mais velhos com uma deferência incomum para uma criança de 3 anos. Às vezes assumia posturas sérias e solenes, como se estivesse oficiando uma cerimônia. Dr. Johnny observou que Celso nunca entrava em transe ou estado alterado quando falava da Noruega. Eram conversas normais, naturais, como se ele estivesse relatando férias que havia tirado no ano anterior. Isso descartava qualquer explicação mediúnica ou possessão espiritual. Mas então os pesquisadores descobriram algo sobre a família de Celso, que tornava o caso ainda mais misterioso. Os investigadores fizeram uma descoberta perturbadora. Nem os pais, nem os ancestrais de Celso tinham qualquer ligação com a Noruega. Não havia noruegueses na árvore genealógica. Ninguém da família jamais havia visitado países nórdicos, nem sequer existiam livros ou materiais sobre a Escandinávia na casa. Como explicar os traços físicos tão marcadamente nórdicos? Como uma criança brasileira, filha de pais de descendência portuguesa e italiana, poderia nascer com características raciais escandinavas? A explicação genética tradicional desmoronava completamente. Celso não era apenas diferente dos pais, era diferente de toda a sua linhagem familiar. Parecia ter nascido na família errada, como se a natureza tivesse cometido um engano geográfico. Os pais, Sr. Agenor e esposa, eram pessoas simples. Ele era tintureiro, ela dona de casa. Católicos praticantes que depois se tornaram espíritas, mas sem qualquer conhecimento profundo sobre países estrangeiros. A biblioteca familiar não passava de algumas revistas e jornais locais. Mesmo assim, Celso falava com propriedade sobre aspectos da cultura norueguesa que nem adultos instruídos conheciam. Mencionava detalhes sobre a vida religiosa, os costumes, até mesmo particularidades climáticas e geográficas. Dr. Johnny fez uma observação crucial. Era impossível que uma criança de 3 anos, numa cidade como Cruzeiro, em 1946, tivesse acesso a informações tão específicas sobre a Noruega.
Nem nas escolas se ensinava a geografia detalhada dos países nórdicos. O caso estava se tornando um quebra-cabeças impossível. Cada nova descoberta, ao invés de esclarecer o mistério, apenas aprofundava o enigma. E então aconteceu algo que fez até os pesquisadores mais céticos reconsiderarem tudo o que sabiam sobre a natureza da consciência humana. Em 1972, quando Celso já tinha 29 anos, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, decidiu investigar oficialmente o caso. O menino havia perdido completamente as memórias da vida anterior. Um padrão comum nesses fenômenos. Mas as testemunhas ainda estavam vivas e se lembravam vividamente de tudo. Dr. Hernani Guimarães Andrade, renomado pesquisador e fundador do IBPP, aplicou rigor científico total ao caso. Entrevistou todas as testemunhas separadamente, gravou depoimentos, analisou cada detalhe sob múltiplas perspectivas teóricas. Testaram todas as hipóteses alternativas possíveis. Fraude? Impossível. As testemunhas eram pessoas íntegras, sem qualquer benefício financeiro ou motivação para mentir. Sr. Agenor era escrivão de cartório. Dr. Johnny era advogado respeitado. D. Anita Brisa era funcionária pública federal. Nenhum deles ganhava coisa alguma com a história. Informação direta? Impossível. Não havia fontes de informação sobre a Noruega disponíveis para uma criança de 3 anos em Cruzeiro, 1946. As notícias de guerra falavam de outros países, não da Noruega especificamente. Telepatia ou ESP? Teoricamente possível, mas exigiria habilidades paranormais extraordinárias numa criança comum. Além disso, Celso nunca demonstrou outros fenômenos psíquicos em toda a sua vida. Mediunidade? Descartada. O menino nunca entrava em transe, não demonstrava personalidade alternativa e seu comportamento era totalmente natural quando falava da Noruega. Memória genética? Impossível, já que não havia noruegueses na família. Uma por uma, todas as explicações convencionais foram sendo descartadas pela evidência científica. Restava apenas uma possibilidade, uma explicação que mudaria para sempre nossa compreensão sobre vida, morte e continuidade da consciência. Após décadas de pesquisa, centenas de horas de investigação e análise criteriosa de todas as evidências, os cientistas chegaram a uma conclusão inevitável. A reencarnação era a única hipótese capaz de explicar todos os aspectos do caso Celso X Herculano. Dr. Hernani Guimarães Andrade declarou oficialmente: a hipótese da reencarnação é a que melhor se aplica ao caso. Consegue explicar, sem exceção, todos os itens registrados, sem esforço, sem necessidade de atribuir ao menino supostas faculdades paranormais extraordinárias. As evidências eram esmagadoras. Conhecimento específico e detalhado sobre a Noruega, impossível de ter sido adquirido normalmente. Traços físicos nórdicos incompatíveis com a genética familiar. Memórias consistentes e verificáveis sobre geografia, cultura e história norueguesas. Comportamentos e preferências, aversão ao calor, condizentes com alguém nascido em clima frio. Informações sobre mosteiros e vida religiosa norueguesa. Conhecimento da própria morte durante bombardeio da Segunda Guerra. O período curto entre a morte do padre Herculano, 1940-1942, e o nascimento de Celso, 1943, explicava por que as memórias eram tão vívidas inicialmente. Em casos de reencarnação com intervalo menor, as lembranças costumam ser mais intensas nos primeiros anos da nova vida. Mas talvez o aspecto mais impressionante fosse a naturalidade do menino. Celso não via suas memórias como algo sobrenatural ou extraordinário. Para ele, eram simplesmente lembranças de onde havia vivido antes. A morte e o renascimento eram tão naturais quanto mudar de uma casa para outra. Mas o que aconteceu com Celso depois que cresceu?
E o que esse caso revela sobre todos nós? Celso cresceu normalmente, tornou-se um adulto comum, casou-se, teve filhos. As memórias da vida anterior desapareceram completamente por volta dos 7 anos. Outro padrão típico dos casos de reencarnação. Hoje, se ainda estiver vivo, ele seria um senhor de mais de 80 anos. Nunca mais demonstrou qualquer fenômeno paranormal ou recordação da Noruega. Tornou-se um brasileiro comum, adaptado perfeitamente ao clima tropical que tanto rejeitara na infância. Como se aquela criança com traços nórdicos e memórias de fiordes gelados fosse apenas um sonho distante. Mas o legado científico de seu caso permanece. Os arquivos do IBPP documentam minuciosamente cada aspecto dessa história extraordinária. É considerado um dos casos mais bem documentados de reencarnação já registrados no Brasil, investigado com rigor acadêmico e científico impecável. O caso Celso Chais Herculano nos força a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da consciência humana. Somos apenas nossos corpos físicos? Nossa personalidade morre completamente com a morte cerebral? Ou existe algo mais, uma essência, uma alma, uma consciência que transcende as limitações físicas? As evidências científicas sugerem que a morte pode não ser o fim definitivo que imaginamos. Talvez seja apenas uma transição, como Celso demonstrou inconscientemente quando criança. Talvez carreguemos dentro de nós memórias e experiências de existências anteriores, ecos de vidas que vivemos em corpos diferentes, em lugares distantes, em épocas passadas. O pequeno menino brasileiro que falava norueguês e sentia saudades dos fiordes gelados nos deixa uma lição profunda. Somos muito mais do que aparentamos ser. Nossas almas podem ter viajado através do tempo e do espaço, acumulando experiências, aprendizados e memórias que nos moldam mesmo quando não nos lembramos conscientemente delas. O caso Celso Chais Herculano não é apenas sobre reencarnação. É sobre esperança. Esperança de que a morte não seja o fim, de que o amor transcenda as limitações físicas, de que exista continuidade e propósito em nossa existência. Se você ficou impactado com esta história verdadeira e documentada cientificamente, compartilhe com alguém especial. Talvez ela desperte memórias adormecidas, questionamentos profundos ou simplesmente a consolação de saber que somos eternos. Fontes: Reencarnação no Brasil. 8 casos que sugerem renascimento. Dr. Hernani Guimarães Andrade. Arquivos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP. Depoimentos oficiais de Sr. Agenor, Dr. Johnny Hermínio de Melo Doim e D. Anita Brisa de Oliveira. E se você quer conhecer mais casos fascinantes como este, se inscreva no canal Círculo das Vidas, onde desvendamos os mistérios mais extraordinários da reencarnação e da continuidade da consciência. Porque algumas histórias são poderosas demais para serem esquecidas. Deixe seu comentário. Você acredita que carregamos memórias de vidas passadas? Já teve alguma experiência inexplicável que poderia ser um eco do passado? Compartilhe conosco sua própria jornada em busca das respostas eternas.